Então, quando a gente tem essa força de Áries no céu, a gente está recebendo uma energia de estar fazendo coisas acontecerem na nossa vida. E o que nós vamos fazer dentro da nossa vida se a gente está todo mundo dentro de casa? E aí tem duas coisas, né? Ou a gente aproveita essa energia para estudar, para a gente poder entrar para dentro, mergulhar, fazer todo esse fogo interior vibrar, né? Com esse ascendente também dessa lua. Nós estamos plantando uma semente no nosso interior. Quando a gente usar essa energia do céu para poder fazer a nossa alquimia, né? Porque o sol é o fogo, né? E essa transmutação, o fogo, ele transforma chumbo, né? Ele faz essa alquimia, ele transforma todas as coisas e traz a luz para a nossa vida. Então nós podemos usar essa energia dessa forma positiva e fazer a nossa vida acontecer, e nós podemos também ficar nervosos, ficar irritados, brigar com as pessoas dentro de casa, não ter paciência com as crianças, não ter paciência com os estados emocionais insanos das pessoas que estão à nossa volta, porque nós vamos mostrar para nós mesmos agora, durante esse período de quarentena, a nossa sombra, né? Eu não sei se vocês estão sentindo isso, porque tem uma semana, né? Uma semana que a gente está em contato, né, direto consigo mesmo e com as pessoas da nossa família. A gente pode escolher descobrir coisas novas, como a gente pode entrar numa insanidade total. E eu quero dar um exemplo para você. Às vezes, né, principalmente quem tem o lado Áries muito forte, nesse momento ele vai estar recebendo essa energia, vai estar recebendo essa intensidade do céu, e ele tem que aprender a se conhecer, porque Áries é muito impulsivo, então é aquela vontade de explodir muitas vezes. E às vezes você no telefone, falando com uma pessoa da família, alguém que tem dificuldade de relacionamento, as pessoas estão com medo, né? E algumas pessoas, às vezes da nossa família, estão precisando ir para a rua porque trabalham em serviços essenciais. E nós precisamos ter paciência com os estados emocionais dessas pessoas que estão do lado de fora, no campo de batalha, para que a gente não inflame mais ainda a situação, né? Então é um momento assim de estar muito em contato com o seu fogo alquímico, com aquela parte sua que precisa ser transmutada. Essa é a parte boa. E é um céu que, como eu disse ontem, né, a lua e agora o sol também em Áries, eles estão unidos pelo propósito de ser feliz e lutar por um propósito. É essa a junção dessa lua, né? Fazer nascer um novo momento para nós. Não é coincidência, porque nada é coincidência no universo. Tudo se conspira, tudo se comunga para o mesmo propósito de renascimento. Nós estamos vivendo o que eu chamo de uma iniciação coletiva, né? Não sei se vocês conhecem sobre os processos iniciáticos dos xamãs, ou mesmo de religiões afrodescendentes, que precisam passar por processos de internação, né, recolhimento, para poder entrar em contato, não só com a sua luz, mas primeiro com os seus dragões, né? Porque os nossos dragões, os nossos vilões interiores, eles é que têm a chave para esse plano em que o sol brilha dentro de nós, o espírito tem a força de encontrar o seu caminho. Então, quando nós estamos passando por um processo iniciático, o que acontece é o recolhimento. O xamã, ele é enviado para o meio da floresta e lá ele fica sozinho, sem ninguém, porque ele tem que descobrir por si mesmo a sua autocura. E é assim que ele tem que enfrentar os seus demônios. As metáforas são que ele vai enfrentar a vida, né? Na selva, vai ter que caçar para comer, vai ter que pescar para ter o peixe, ele vai ter que enfrentar todos os perigos diurnos e noturnos que tem numa floresta sozinho. Então ele sai adolescente da aldeia e ele vai para a selva sozinho. Não sei se vocês conhecem, né? O nascimento de um xamã. Por quê? Porque são já pessoas que elas têm dentro de si sonhos premonitórios, visões. Então, nas aldeias, eles reconhecem um xamã já desde criança. Então, ele vai tendo esse preparo para ele enfrentar esse vale de si mesmo.
E quando ele passa por tudo isso, enfrenta todos os tipos de desafios, fica sozinho, aprende a viver consigo mesmo, ele vem aprendendo a sua cura, ele vem e se torna um guia para a sua comunidade, um guia para a sua aldeia, né? Ele se torna um xamã, aquele que cura, aquele que tem bons conselhos, aquele que tem boas palavras. E assim também em outras religiões, em que para fazer um processo iniciático, a pessoa fica por recolhimento, se desprende totalmente do ego, ela passa por um processo de desapego total do corpo. E esse é o nosso tema dessa live de hoje, né? Que é, qual é a função do nosso corpo? Né? Nós estamos nesse momento com medo de que o nosso corpo seja invadido por um ser invisível que veio com uma função de trazer, de fazer uma iniciação coletiva das pessoas do nosso planeta. Nós somos células da Terra. Se você pensar na Terra como um organismo, né, um planeta que tem dentro de si seres viventes, né, tudo que está dentro do sistema, né, dentro do nosso plano, né, terrestre, dentro da nossa atmosfera, tudo é vivo, tudo é vivo. As montanhas, as águas, os rios, as plantas, os animais, a natureza e nós. Todos somos feitos à imagem e semelhança da mesma força cósmica que criou esse universo. A única coisa é que a nossa percepção aqui é centrada na matéria, é centrada naquilo que os seus olhos veem. E de repente a gente está enfrentando um momento em que nós temos um inimigo invisível que está fazendo com que nós passemos para o nosso ritual de autocura. Nós estamos passando por uma iniciação coletiva, nós estamos fechados em casa conosco mesmo para nós aprendermos a nos curar. E a função do corpo, ao invés do que muitas pessoas entendem, que é a vaidade, que é vamos assim dizer, a enaltação, né? A exaltação do corpo. O corpo ele tem uma função muito clara neste plano para nós, é conduzir o nosso espírito à sua ressurreição. E aí a gente mistura todas as linguagens incríveis da espiritualidade, porque todos os caminhos, todos os ensinamentos, seja do xamanismo, seja do cristianismo, seja do hinduísmo, seja do budismo, seja do candomblé, seja da umbanda, seja do kardecismo, todos nós falamos de uma mesma força. E nesse corpo a gente tem a função de usá-lo com muita sabedoria, assim mesmo, assim como a gente tem como função usar com muita sabedoria os recursos do nosso planeta. E é por isso que o céu do momento nos indica que nós esquecemos, nós estamos passando por um processo de recolhimento de iniciação para pensar na vida, para pensar no que nós estamos fazendo com o nosso corpo, para pensar o que nós estamos fazendo com a matéria presente, né, com a natureza, com a força desse planeta, e para aprender a transcender o corpo. E o que é aprender a transcender o corpo, Maria? A lição de hoje, que eu trouxe para nós estudarmos do curso Milagres, é a lição 294, que depois eu vou colocar para você, de ontem eu coloquei hoje, que eu esqueci ontem, é que diz assim: o meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Se você pensar nisso, se o seu corpo é uma coisa totalmente neutra, você pode fazer dele a morada do seu espírito eterno, divino, com a força de Deus, te conduzindo, te blindando, te envolvendo no amor, como você pode fazê-lo o imã que vai atrair a dor, o sofrimento e o medo. E eu costumo dizer que esse vírus está sendo a bênção da humanidade. Ele foi um espirro dos nossos medos projetados no mundo. E ele está vindo como uma homeopatia, como uma cura que nós precisamos para a nossa alma. Qual é a nossa função então no corpo?